E quando a gente foi morar junto, eu comecei a conhecer quem ele era, né? Ele achava que se eu fosse buscar a minha filha, eu ia encontrar com meu ex, o pai dela. Então ele tinha um ciúme por causa do ex. Já. Já começou essas agressões. Verbal, já um empurrãozinho. E aí é bastante delicado, bastante complicado, porque normalmente as violências, elas começam pela violência psicológica. Que é aquela maneira sutil, né? Que você fala, nossa, se você não ficar comigo, você não vai conseguir mais ninguém pra ficar com você. Era aquela coisa. Eu te amo hoje, amanhã fazia besteira. Não chegava, olha, não. Eu errei porque você fez isso. A culpa é sua. Que eu tenho gravação, que foi meus filhos que gravaram atrás da porta do meu quarto, um áudio que dá pra ouvir ele me batendo. São vários fatores que, por vezes, essa mulher não denuncia e ela fica com medo. E quando a gente foi morar junto, eu comecei a conhecer quem ele era, né? Ele achava que se eu fosse buscar a minha filha, eu ia encontrar com meu ex, o pai dela. Então ele tinha um ciúme por causa do ex. Já começou essas agressões. Verbal, já um empurrãozinho. Se passasse algum homem do lado do carro, alguma coisa, já era motivo pra eu ser xingada, pra eu ser humilhada. Ele não me agredia de forma física. Então eu tinha um marido que me dominava, me afastava da família, me afastava dos amigos. Ele impedia o meu crescimento profissional. Falei, meu, não vai melhorar isso, né? Vai acontecer mais e mais vezes e já não tinha mais respeito. Era o tempo todo xingando, brigando e as crianças vendo tudo isso. A minha mãe conseguiu um trabalho que meu pai não queria deixar e começou a chegar em casa, brigar, agredir minha mãe. Meu pai, que ele fazia coisas erradas, mexia com droga, tudo. A primeira coisa que o homem, quando ele trai a mulher, é ele chamar a esposa de doida. Quando o homem chamar a esposa de doida, você pode ter na certeza que ele tá traindo. E aí continuou cada vez piorando, cada vez mais, né? Teve um episódio que eu cozinhava e ele cuspiu dentro do prato. Que horror. A comida, isso. Porque ele falou que... Na comida? Na comida. E falou pra mim que a minha comida era horrível, era intragável. Ele me ameaçava, ele falava que ia mandar matar os meus filhos. Você chegou a pedir ajuda, contou sua história antes de separar? Não, eu não conseguia falar, tinha muita vergonha, tinha muita vergonha. Isso foi quando eu levei um soco na cara. E eu fui pedir pra ele abaixar o som, ele alcoolizado, ele puxou meu cabelo com muita força, que me deu um problema no meu pescoço. Era aquela coisa, eu te amo hoje, amanhã fazia besteira. Não chegava, olha, não. Eu errei porque você fez isso. A culpa é sua. Que eu tenho gravação, que foi meus filhos que gravaram atrás da porta do meu quarto, um áudio que dá pra ouvir ele me batendo. Você foi direto pro hospital. Aí na hora que o médico falou assim, você tá com uma fratura. Meu Deus. Só que eu não consegui contar pro médico o que tinha acontecido. Você sentiu vergonha? Eu tive medo porque ele já tinha 35 BOs nas costas dele. Agressão contra outras mulheres. Você só ficou sabendo disso depois de casada? Depois de casada. Então, toda vez que ele me agredia, no outro dia era que... eu não lembro o que eu fiz. Foi uma das agressões, né? Que eu resolvi me separar. Fiquei com o rosto muito deformado. Ele sempre falava pra mim assim, no dia que você me denunciar, eu te mato. Eu vou preso, mas você vai sair no caixão. Ele conseguiu me pegar, ele tentou quebrar o meu pescoço, ele tentou me estrangular, e aí foi quando ele deu a primeira mordida. Ele morde no meu nariz e depois ele morde a minha orelha e arranca completamente a mordida. Ele te deu quantas facadas? 17 facadas. Uma moça que trabalhava comigo, ela foi morta por feminicídio. E aí foi quando eu pensei, isso realmente pode acontecer comigo. Comandante, muito obrigada por estar aqui comigo no Café com Respostas e poder estar respondendo para muitas mulheres. Eu que agradeço a oportunidade, Zenu, e assim, poder contribuir, ainda que uma
pequena parcela para poder levar a informação e proteger mulheres que sofrem violência doméstica, na verdade, é uma missão. Então, eu fico muito confortável e agradecida por estar aqui. Não, mas se cada uma de nós fizer, a gente fazer, né? Eu faço um pouquinho, você faz um pouquinho, aí nós pegamos outra mulher, ela faz um pouquinho, faz a diferença, né? Faz toda a diferença. Na verdade, nós podemos dizer até que é como se fosse um trabalho de formiguinha. Se cada mulher fazer um pedacinho, e a gente vai conseguir galgar e conseguir avançar nessa estrada que ela é tão árdua, né? Quando a gente fala de violência de maneira geral. E a violência doméstica em si, ela é uma violência complexa, porque ela não atinge não atinge uma única pessoa. Na verdade, ela atinge todo o núcleo familiar. E é bastante doloroso isso. Comandante, por que você assumiu essa missão de se dedicar à defesa das mulheres? Dizem que nós não escolhemos a missão. A missão é que nos escolhe. Né? E poder participar e poder trabalhar nessa questão da violência contra a mulher é uma missão de vida, né? Primeiro porque nós somos mulheres, né? E nós precisamos atuar nessa direção de modo que a gente possa compreender a dor da outra pessoa. Então, estar na condição de mulher e trabalhar nessa linha de frente de proteção à defesa da mulher, eu escolho porque a gente precisa salvar vidas, a gente precisa resgatar as vidas, né? Não é possível admitir simplesmente a questão de violência por uma razão de gênero. Sofre violência por quê? Porque é mulher. Então, essa é a minha missão. A comandante já teve algum caso pessoal envolvendo violência doméstica? Caso pessoal, não, mas eu tenho casos muito próximos, e aí eu posso dizer que acaba quase que sendo um pessoal, porque hoje, para mim, todo caso de violência doméstica que a gente atende, a gente acaba tomando para si, né? E a violência doméstica, como a gente falou, atinge todo esse núcleo familiar, e fazer com que essas mulheres primeiro se reconheçam dentro de um ciclo de violência doméstica, porque é muito difícil se reconhecer dentro do ciclo de violência, porque ela começa, né, de uma maneira muito sutil, que é através da violência psicológica. E aí, normalmente a gente fala de violência, assim, nossa, mas violência, ele nunca me bateu. Né? Mas antes da violência física, já aconteceram outras tantas formas de violência, e elas não se percebem dentro desse enredo. E aí eu vivencio isso no dia a dia, tanto é que dentro do programa Guardiã Maria da Penha, nós já atendemos hoje nós completamos uma década esse ano no programa Guardiã Maria da Penha, e nós já atendemos mais de 12 mil mulheres vítimas de violência doméstica. Então, para mim, todos esses casos, eles são muito próximos, muito pessoais. Me explica o que é Guardiã da Lei Maria da Penha. Como ela surgiu e quando surgiu, porque já existe sempre, já tem o quê? 9 anos, tem mais, né? Tem 19 anos. Mais de 19. A lei ficou conhecida como Lei Maria da Penha, que é a 11.340, do ano de 2006. Exato. E aí, essa lei, na verdade, eu vejo que ela é o início do resgate da dignidade humana da mulher. Porque antes da edição, antes da sanção da Lei Maria da Penha, os crimes de violência doméstica, eles eram previstos como crimes de menor potencial ofensivo. Absurdo, absurdo, né? Totalmente desconexo. Paga uma cesta básica ou faz um trabalhozinho comunitário que está resolvido. E, por vezes, o agressor pegava o próprio dinheiro da vítima para poder custear essa cesta básica. Então, com a sanção da Lei Maria da Penha, que se deu em 2006, e aí dentro do dispositivo legal, consta lá, né, que todos os entes, todos os órgãos, né, federal, estadual, municipal, devem fazer ações articuladas de modo a promover a proteção dessa mulher e seguir a fiscalização da medida protetiva. E a partir daí ela começa a ter, a partir dessa lei, as mulheres começam a ter concedidas aí as suas medidas protetivas de urgência. Por que nasceu o programa Guardiã Maria da Penha? Então, o programa Guardiã Maria da Penha, ele é da Guarda Civil Metropolitana, da cidade de São Paulo, cuja eu sou integrante há 37 anos, eu iniciei aqui bem jovem. Hoje a gente continua jovem, né? Olhando para você, não dá para imaginar. E aí houve a necessidade de nascer o programa Guardiã Maria da Penha.
quando, inspetora? Em 2014, nasceu o programa Guardiã Maria da Penha, com um termo de cooperação com o Ministério Público e a Secretaria de Direitos Humanos. Qual era a finalidade? A finalidade era a fiscalização das medidas protetivas. Por quê? Tem concedida a medida protetiva, mas a medida protetiva é um papel. Fala assim, mas e aí? Como é que a gente faz com esse papel? Né? Quem que vai fazer cumprir isso? Como que nós vamos garantir que esse agressor não vai se aproximar da vítima? E aí, então, nasceu o programa Guardiã Maria da Penha, justamente para fiscalizar essa medida protetiva. Importante dizer que a adesão ao programa Guardiã Maria da Penha, ela é voluntária. Porque, assim, a mulher ela já é vítima de violência. Se você obriga ela a fazer qualquer outra coisa, você está cometendo um novo crime. Então, quando ela aceita quando chega o processo para nós procedemos à leitura desse processo, verificamos ali qual é a gravidade desse caso, entramos em contato com a vítima, explicamos para ela como funciona o programa, apresentamos todo o plano de segurança, a rede de proteção e também ela fazendo parte do programa, começando a fazer parte do programa, nós fornecemos para ela um dispositivo de socorro imediato, popularmente conhecido, como o botão do pânico, mas não é botão do pânico, ele é um dispositivo de socorro imediato. E como funciona esse dispositivo? Esse dispositivo de socorro imediato, a vítima ela é orientada e a partir do momento que ela insere nosso programa, ela passa a ser a nossa assistida. Então, toda vez que a nossa assistida ela se vê numa situação de perigo, o agressor está próximo, mas a senhora falou que a viatura ia passar antes, mas a viatura passa. Por vezes, esse agressor ele pode se aproximar dela depois, ou antes mesmo da nossa equipe ter chegado ao local. O que ela vai fazer? Ela vai acionar esse dispositivo de socorro imediato e imediatamente ele vai soar um sinal um sinal sonoro e luzes vermelhas vão se acender na nossa central de atendimento 153 da Guarda Civil. Ao mesmo tempo que ele é acionado no 153, ele é acionado na nossa central interna, que é o suporte Guardiã Maria da Penha. E qual é o objetivo disso, né, Zilu? É que a gente mande a viatura que estiver mais próxima para acolher essa mulher e tirar ela dessa situação de perigo. Comandante, essa medida, às vezes, ela não funciona. Eu vejo por esse lado porque eu entrevistei a Silvana, uma vítima, que ela está se recuperando. Foi em 2019 que ela sofreu o ataque. Sim. E ela, quando ela fez a denúncia, ela recebeu a medida protetiva de 50 metros. E não adiantou de nada, porque o agressor vigiava ela dia e noite. Até que um dia ele pulou o muro e esfaqueou ela no rosto 17 vezes. Bom, Zilu, eu não me recordo exatamente deste caso, até porque, assim, nem todas as vítimas de violência doméstica, elas fazem parte do programa Guardiã Maria da Penha. E eu vou aqui dizer que nem todas conhecem o programa Guardiã Maria da Penha, né? É verdade. Porque é uma adesão voluntária, inclusive. Mas eu posso já deixar aqui registrado que, assim, a mulher que sofrer, que for vítima de violência doméstica, e aí ela entender nesses casos, como que você citou aqui, que está perseguindo, que mesmo com a medida protetiva ela não consegue ter paz, ela não consegue desenvolver a sua atividade rotineira do dia a dia, ela pode solicitar para ser inserida no programa Guardiã Maria da Penha. Justamente o programa, ele existe para esse tipo de coisa, porque todos os dias as equipes elas vão fazer visitas para essas vítimas, no local aonde elas indicarem. Para quê? Para garantir justamente que essa medida seja efetivamente cumprida e que esse agressor não se aproxime da vítima. Infelizmente, nem todas as mulheres fazem parte, são muitas mulheres, porque os casos têm aumentado muito. Então, como eu te disse, olha, desde o início do programa que se deu em 2014, nós já atendemos mais de 12 mil mulheres, mas se a gente for falar na metrópole como um todo, nós temos muitos e muitos casos. Então, se a gente for tratar, por exemplo, dentro do Anuário de Segurança Pública, nós vamos ver que os casos têm aumentado cada vez mais. Então, quantas mulheres estão sendo vítimas de violência doméstica dentro do Brasil, dentro da cidade de São Paulo, enfim. Mas todas estão dentro do programa? Não. Então, hoje eu devo refletir e dizer o seguinte, eu vejo que o programa Guardiã Maria da Penha, ele é um instrumento
momento com que a gente vai fazer o quê? Dar efetividade ao cumprimento dessa medida protetiva. E que pena que ela não fazia parte do nosso programa, que nós gostaríamos de acolher, como nós queremos acolher todas as mulheres, né? Às vezes não dá pé. É verdade. Como a outra, né, que o marido disse, o ex, né? Não tem medida protetiva que vai me parar. Eu vou te matar. Por isso que nós falamos, né? Só o papel não segura o agressor. E mesmo com essa questão do guardiã Maria da Penha, eles insistem em descumprir a medida. Mas aí qual que é o diferencial? O diferencial é que ele vai estar sendo monitorado, basicamente o monitoramento é para ele, né, para que ele não se aproxime da vítima. E cada vez que ele descumprir a medida protetiva, ele vai ser conduzido ao distrito. Que tipos de violência a Lei Maria da Penha protege? Bom, nós vamos falar aqui das 5 principais, então nós vamos falar aqui da psicológica, da violência psicológica, da violência moral, da sexual, da patrimonial e da física. E aí é bastante delicado, bastante complicado, porque normalmente as violências elas começam pela violência psicológica, que é aquela maneira sutil, né? Que você fala, nossa, se você não ficar comigo, você não vai conseguir mais ninguém para ficar com você. E aí da psicológica para moral, ela tá muito próxima, numa linha muito tênue, né? Porque ele fala assim, olha, da psicológica para moral, aí ele já começa a atingir o seu fórum íntimo, né? E a gente já vai partir para a parte da injúria, da calúnia, da difamação. Né? E a sexual, quando ele obriga essa mulher, né, a ter com ele aquele ato, mesmo que ela não queira, mas você é minha mulher, você é minha esposa, você é minha namorada e você é obrigada. Não, ela não é obrigada a nada. E isso é uma violência, sim. Por que essas mulheres têm tanto medo de denunciar seus agressores? Olha, sabe por quê? Vou dizer uma coisa aqui, né? Isso é histórico, é estrutural, e nós vamos falar aqui do machismo estrutural. E aquilo que a sociedade nos impõe, né? Por que elas têm medo? Muitas vezes elas têm receio. São várias causas. Por exemplo, dependência econômica é uma delas. A mulher entende que ela não vai conseguir sozinha, né, Zilu? Acho que é uma até das principais. O que você acha disso? Ontem, conversando com uma pessoa que cuida de mim, ele passou por isso. E foi exatamente, ela voltou para o ex por questão financeira. Por questão financeira. Então, a dependência econômica, quando essa mulher ela consegue, né, ter as rédeas da sua própria vida, consegue o seu próprio sustento e o sustento para os seus filhos, ela consegue se libertar. Mas é uma das causas. Mas tem a dependência emocional, tem a própria dependência familiar, né? Porque fala assim, olha, não, você casou, você não pode separar, você tem que ficar até o fim. Aí tem as questões religiosas. São vários fatores que, por vezes, essa mulher não denuncia e ela fica com medo. Qual é o principal tópico, Zilu? É o medo. Medo. Sabe o que é medo? A pessoa tem medo, tem receio. E muitas vezes esse agressor, ele fala assim para ela, olha, se você denunciar, se você falar, eu vou matar sua mãe. Eu vou matar seu filho. E vou ameaçar os familiares dela. Essa semana eu atendi um caso, Zilu, que realmente eu fico um pouco transtornada mesmo. Por quê? Ela falou assim para mim, eu falei, mas por que você não denunciou? Ela falou, eu não sabia. A filha dela sofria violência doméstica há mais de 2 anos e a mãe não sabia. E o agressor falava para a menina, olha, se você denunciar, eu vou matar sua mãe. E aí ele espalhava diversas facas, né, na casa, porque aquela pressão psicológica. Quantos anos? Se você falar, eu vou te denunciar. Passou por isso mais de 2 anos. E essa mulher tem cerca aí de uns 37 anos, mais ou menos. E a filha... Não, a filha, né? Tem cerca de 37 anos e a mãe deve ter aí seus 57, 58. Então, são casos que a gente fala, por que não denuncia? Às vezes a pessoa fala assim, não denuncia porque gosta de apanhar. Não, não é isso. Tem vergonha também, Tem vergonha. E assim, a violência doméstica, ela não tem classe social, ela não tem cor, ela não tem nada. Ela está instaurada e espalhada em todas as camadas sociais. Normalmente tem aquela questão, não, porque está na extrema periferia, não. Ela está instaurada, infelizmente, ela está instaurada em todos os lugares. Então, essa mulher, quando ela está sofrendo agressão psicológica, ela tem que procurar ajuda, tem que pedir socorro. Eu digo que a informação liberta.
liberta e resgata vidas, né? Então, a violência psicológica, ela é o início, né? Ela é o início de tudo. Como que eu me reconheço dentro de um ciclo de violência doméstica? E, normalmente, o ciclo de violência doméstica, ela inicia pela psicológica, porque ela inicia. O ciclo de violência... Posso falar um pouquinho? Pode falar, eu só tô olhando O ciclo aqui. de violência doméstica, ela tem 3 fases, e ela começa na melhor fase do mundo, né? Que é aquela fase que a gente escolhe. A mulher escolhe um príncipe que a gente nunca imagina que ele pode se tornar um sapo, que é a fase da lua de mel. Então é a melhor fase do mundo, não é? Quem que não gosta da fase da lua de mel? Mas de repente essa fase da lua de mel, ela se torna uma fase de tensão. Como é que é essa tensão? Ele começa de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito discreta, fala assim: ah, amor, hoje nós não vamos sair de casa não. Ah, para ir na casa da sua mãe para quê? Vamos ficar aqui, a sua mãe nem gosta tanto assim de mim. Se a gente for lá, a gente vai brigar por conta dela. Olha, entendeu? Nossa, mas essa sua blusa hoje, ela não tá muito bacana, não é melhor trocar? Começa aquela fase de tensão, né? Começa aquela fase de controle. E o controle é difícil de perceber, porque a gente confunde o controle com cuidado. Mulher romantiza as coisas, nós romantizamos, nós somos sensíveis, nós romantizamos as coisas. Mas aí começa dessa maneira sutilzinha, fala assim: olha, e aí, como é que faz? Começou ali, aí daqui a pouco já tá mandando trocar de blusa, aí naquele momento, na primeira vez você troca a blusa, fala: não, tá, tem razão, essa blusa não tá tão boa, mas era aquela única blusa que você comprou, que era para aquele dia, para aquela ocasião, aí você deixou de usar porque alguém falou. Aí, na segunda vez, você resolve que você não vai trocar o seu batom, ou não vai tirar a sua blusa, pronto. Né? E aí já começou o grito, aí ela já começa a se anular. Primeiro ele anula, né? Ele afasta ela do convívio dos seus familiares, dos seus amigos, e aí tá a pressão psicológica. Aí a gente precisa começar a perceber que nós estamos dentro desse ciclo dessa violência doméstica, e da tensão ele parte para explosão. E a fase da explosão é a fase efetivamente da agressão física. E aí, infelizmente, já explodiu. É complicado, né? E como lidar com o machismo dentro das delegacias? Porque existe muito, né? Existe não só dentro das delegacias, como em todas as instituições, como em toda a nossa sociedade. Por quê? Nós somos oriundos de uma sociedade patriarcal, machista, preconceituosa, racista. E aí, quando eu falo de um machismo estrutural, e eu gosto sempre de trazer isso, nós não estamos falando apenas dos homens, nós estamos falando das mulheres também, porque nós somos frutos da mesma estrutura. Então, a base da educação sempre é: a mulher nasceu para servir e o homem nasceu para ser servido. E aí nós precisamos fazer o quê? A desconstrução desse machismo estrutural. Começando pela gente mesmo. Eu falo, a gente precisamos fazer uma meia-culpa, porque quem cria os homens? Fala, mas comandante, ela tá... Não, eu estou dizendo que nós precisamos fazer uma meia-culpa e que nós precisamos aprender juntos. E reaprender e recomeçar a fazer essa revolução de dizer não, né? Nós precisamos compartilhar tarefas. Não é que, ele me ajuda. Não, ele não tem que ajudar. Nós temos que compartilhar, né? E é dessa forma, né, que a gente vai começar a desconstruir esse machismo. Qual que é a forma que a gente tem para fazer isso? Informação, conscientização, orientação. E às vezes a coisa ela é tão naturalizada e tão normalizada que o homem, por vezes, ele nem percebe que ele está cometendo algum tipo de violência. Quais os maiores desafios para melhorar o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica nas delegacias? Bom, o maior desafio é a desconstrução do machismo estrutural. É a capacitação desse agente. É ele começar a entender e perceber, porque ele precisa entender de verdade aquilo que é violência. Ele precisa entender que ele precisa fazer um acolhimento humanizado. Que ele não pode fazer com que essa vítima ela seja revitimizada. Né? Que quando essa vítima ela chega à procura e à busca de um serviço, nós não temos que perguntar para ela: o que você fez? Não, nós temos que perguntar para ela: o que aconteceu e no que eu posso te ajudar? Conta para mim, relata o que aconteceu com você, porque eu vou te ajudar e eu vou te acolher. Então eu diria que primeiro passo, né, é a gente trabalhar dentro dessa desconstrução do machismo estrutural e a capacitação dos agentes. Por quê? Porque, como eu falei, como tudo isso ele é voltado dentro de uma sociedade patriarcal e estrutural, nós vamos precisar reaprender algumas coisas. Ou nós vamos precisar
desconstruir e construir novamente. É uma revolução humana, sabe, Zilu? Devagarinho, capacitação, né, de agentes. Então, hoje, o mundo, e aí eu vou falar dentro de uma instituição, dentro da segurança pública, né? As pessoas não querem mais saber de porrada, tiro e bomba, né? Por isso que a Guarda Civil Metropolitana, nós trabalhamos num policiamento preventivo e comunitário. Tanto é que o lema da Guarda Civil é aliada, protetora e amiga. Como você equilibra sua vida pessoal com o impacto emocional do seu trabalho? É difícil, viu? Mas nós precisamos manter esse equilíbrio emocional, e eu penso que assim, o exercício da nossa fé, e aí eu não estou aqui falando de religiões, mas estou falando de religiosidade, a questão é que quando você precisa estar bem, né? Emocionalmente, espiritualmente, então a gente precisa cuidar da nossa parte física e da nossa parte espiritual. Então a atividade física, né, um pilates ajuda bastante, fazer aquele, sabe como você faz aquele, esvaziar um pouquinho, né, aquela respiração tipo yoga, respiração, sabe? fazer respiração tipo yoga, porque aí você vai para casa com o ombro tão carregado e tão pesado, e aí você precisa recarregar as suas energias para voltar no dia seguinte, né? Então eu falo que a base da fé e é a base de cuidar da alma. Dessa forma que eu faço o meu equilíbrio. Como é a sua vida familiar? Você tem filhos, né? Tenho. Eu tenho 2 filhos, né? 2 meninos. 2 meninos. 2 meninos. O Rafael e o Diego, né? São meus amores. E meu netinho, né? Minha preciosidade, que é Miguelzinho. Miguelzinho já é hoje vovó, tem essa mulher linda, maravilhosa. 5 aninhos, meu Ai, bebezinho. meu Deus, é linda essa idade, né? Cevó é muito bom, né? Cevó é muito bom. Cevó é bacana. Parece que é um bordão, mas não é. Porque é filho sem responsabilidade. Filho sem responsabilidade. A gente faz tudo o que quer, aí depois papai e mamãe cuidam. Eu acho bastante legal. Eles educam, a gente deseduca. E a gente deseduca. Fala assim, ah, vovó quer isso. Então a gente faz. Mas quando era filho, a gente falava, não. Por isso que é legal ser avó, eu gosto. Como é seu dia a dia? Nossa, meu dia a dia é bastante corrido, bastante complicado. 24 horas para mim tá ficando pouco. Depois que eu comecei a trabalhar com essa questão da violência doméstica, fica uma mistura, assim, sabe? Eu já não sei muito mais aonde começa, onde termina, porque eu vou para casa muitas vezes bem depois do horário, e aí mesmo quando eu tô indo para casa é telefone tocando, é gente precisando de ajuda, e aí eu não consigo não responder, e aí eu não consigo não atender. Ontem mesmo nós tivemos um caso, e eu estava ministrando um curso, aliás, um curso de capacitação para os nossos servidores, de orientação para o nosso efetivo feminino também, que é chamado Guardiões por Elas. E aí esse vem justamente no intuito também da orientação, da informação, de como atender essas pessoas vítimas de violência doméstica, e também de como se autodefender, porque não é porque nós somos... Da segurança pública, da Guarda Civil, que nós não temos pessoas que também sofrem essa questão de violência doméstica. Então, acaba que eu não tenho muito mais essa questão de horário de trabalho com horário de serviço, porque às vezes é 11 horas, é meia-noite, é 1h da manhã, e aí o telefone toca, você fala assim, poxa, tem que atender. Ontem a gente teve um caso que a mulher, ela estava desesperada, e ela não era nem assistida, ela não é assistida do programa, mas ela pediu ajuda, e ela estava dentro de um salão. E aí o agressor estava do lado de fora ameaçando, dizendo que ela não ia sair de lá de dentro viva, e a gente teve que correr para atender. E foi até bom trazer esse caso para você, porque eu falei aqui do programa Guardiã Maria da Penha enquanto fiscalização de medida protetiva, mas nós atendemos todos os pedidos, né, em relação à proteção das mulheres que estão sofrendo violência, e isso é feito através da nossa central 153 da Guarda Civil. Como você desliga a comandante da Márcia? Tem esse dia que você desliga e fala, hoje eu sou a comandante, mas ontem eu fui a comandante, hoje eu sou a Márcia. Eu estou tentando desligar. Às vezes eu falo assim, me dá uma folga que eu preciso desligar. Consegue? Mas não consigo não, viu? Porque muitas vezes a gente está de folga e a gente está de férias, e mesmo assim nós somos acionadas. Eu digo que trabalhar com a violência contra a mulher, a gente não tem dia de folga, Zulu. A gente não tem folga, a gente não tem férias. Se você está comprometido com aquilo que você está fazendo, você vai atender o chamado no momento que for. Você estando de folga, você estando de serviço. E, aliás, né, quando a gente entra
para a carreira e a gente assumir esse compromisso, esse contrato com a municipalidade, nesse momento a gente abre mão da nossa vida, porque a gente dedica a nossa vida para cuidar do outro. Esse é um juramento que a gente faz quando a gente entra na Guarda Civil Metropolitana. Né? E aí, quando é que você está de serviço? É 24 horas. Então não tem como... Aquele botão do liga e desliga, ele fica meio... Ali, né? Meio paradinho ali, paradinho. sabe? A Márcia, a comandante, é uma mulher forte, brava, que faz as coisas funcionar. E a Márcia, dentro de casa, é uma mulher romântica, uma mulher sentimental, uma mulher que chora, que pede um abraço. Como é? Olha, tanto a comandante como a Márcia, na verdade, assim, eu vejo as duas fortes. Mas eu também vejo as duas que choram. É lógico que, enquanto comandante, nós temos vários deveres e a gente tem que fazer a coisa acontecer e tem que fazer a coisa cumprir. Mas não é porque eu sou comandante que eu não choro, que eu não me sensibilizo, mas é lógico que tudo isso é de uma maneira muito contida e sempre depois dos atendimentos, após os atendimentos. Agora, a Márcia, eu digo que ela é poderosa também, ela é forte, mas por vezes ela fica um pouco, não vou dizer frágil não, porque frágil eu não utilizo essa palavra, mas um pouco mais emotiva, um pouco mais sensibilizada. E aí a Márcia, enquanto mulher preta, enquanto tem que estar se reafirmando todos os dias na sociedade, enfrentando e dizendo, olha, não é a cor da minha pele que faz a diferença, sou eu, não é medido pela cor da pele, é pela competência. Então, é uma mistura de sentimentos, mas a Márcia, ela é uma pessoa forte, mas ela é uma pessoa sensível, ela é uma pessoa que precisa de abraço, como todas nós mulheres precisamos de abraço. Ainda mais você cuidando de mulheres, de tantas mulheres que foram vítimas de violência doméstica todos os dias. Todos os dias. Comandante, como você lida com os casos mais difíceis e emocionantes dia a dia? A gente pega 5 minutos para respirar, né? Dá uma espairecida e retoma, porque esses casos mais difíceis são aqueles casos que a gente mais precisa se aplicar e buscar uma resolução. E é importante dizer que a gente não consegue fazer isso sozinho, que a gente trabalha dentro de uma equipe, que a gente também tem uma rede de proteção, né, para poder fazer o acolhimento desses casos que são mais difíceis. É de extrema importância que a gente tenha essa rede de proteção, que é aquele que, por exemplo, nós vamos precisar de um braço dentro da área da psicologia, que nós vamos falar do psicossocial, dentro de um auxílio judicial, se for uma criança e um adolescente, dentro da questão do conselho tutelar. É uma rede, ela se estende tanto em esfera pública quanto numa esfera privada. Né? E aí até o caso do Instituto Novo Olhar, né, que a gente também é um dos nossos parceiros, o Instituto Novo Olhar, que aí a gente tem essa questão do acolhimento. O que fazer com uma mulher, muitas vezes vítima de violência, que ela não tem nada dentro de casa, que ela não tem trabalho, que ela não tem o que fazer, que ela não sabe o que fazer, que ela às vezes teve parte do corpo mutilado. Como é que a gente lida com esse tipo de coisa? Como é que a gente vai lidar com o estupro de vulnerável? Por onde que a gente vai percorrer? Equipe, né? Então, é uma equipe. E essa equipe, né, alinhada e juntas é que vai trazer os meios para que a gente possa resolver esses casos mais difíceis. Porque violência doméstica, ninguém consegue trabalhar com ela sozinha. Nós precisamos ter uma rede de apoio, uma rede de proteção para poder fazer o acolhimento dessas mulheres. A Márcia tem um ponto fraco? Deixa eu ver. O meu ponto fraco é meu neto. É seu neto? Meu ponto fraco é meu netinho. Por quê? Porque com ele a gente desarma totalmente, a gente só é Márcia, simplesmente, sem nada. A gente esquece tudo. Meu pontinho fraco é aquele ponto que eu me solto total. E aí eu tô totalmente desarmada, desamparada. Então ali é meu pontinho fraco. Ali ele tem 5 anos, né? Ele já te viu fardado assim? Como que ele reage? Ele gosta, né?
demais, né? Ele é demais. Assim, minha vovó, a vovó. A vovó, olha, a vovó. A vovó é uma mulher forte. Que mensagem você gostaria de enviar para as mulheres que sofreram com a violência doméstica? A mensagem que eu quero dizer para elas é que é possível sair desse enredo, é possível ver uma luz no fundo do túnel. Hoje nós temos dispositivos capazes de realmente fazer com que elas se libertem dessa violência, com que elas resgatem a sua dignidade de vida. E eu digo para elas que hoje tem mãos estendidas para que elas possam segurar e para que elas não fiquem caladas, para que elas realmente não silenciem, que tomem coragem para poder fazer essa denúncia. E eu digo que a informação liberta. E elas precisam saber, né, que existe uma rede de proteção, que existe o programa Guardiã Maria da Penha e que ela pode sair desse ciclo de violência. Isso para mim é um empoderamento feminino, é você entender que você toma conta da sua própria vida, não permita que as pessoas ditem aquilo que você deve ou que você não deve dizer. Mas, fugindo só um pouquinho da pergunta, e eu queria só trazer um ponto da Lei Maria da Penha, que quando a gente fala que o sujeito de direito é a mulher, né, nós devemos dizer o seguinte, que o que está previsto ali, o sujeito de direito, é o gênero feminino, tá bom? E a orientação sexual está prevista lá também. Então, né? Tá acolhido, tá todo mundo acolhido ali. Mas, Elu, é bom elas terem essa informação. É bom elas terem essa informação. E assim, você fez várias perguntas, mas agora me permita fazer uma única pergunta para vocês. Isso é um perigo, viu? Me fala aqui, você é paranoica com a questão da segurança na sua casa? Eu tenho uns cuidados, eu tomo cuidados que acho que é normal. Eu não sou um pouquinho. Eu não sou tão paranoica ao ponto de não sair de casa, ao ponto de achar que quem está chegando na minha casa, eu estou correndo perigo. Então, mas eu evito. Eu tenho muito medo da noite. Eu acho que parece, não sei se foi a criação, eu fui criada em fazenda. E fui criada para os pais que sempre diziam, não vai lá fora no escuro que pode acontecer qualquer coisa. Então, eu tenho muito medo. Eu tenho, assim, se pedir para que eu saia à noite sozinha, eu não vou sair. Então, essa paranoia eu tenho. Mas tento colocar câmeras, eu não facilito no trânsito, eu não vou puxar a conversa com uma pessoa estranha, sem mais sem medo. Quando eu já fui assaltada em São Paulo 5 vezes. Nossa, 5 vezes. Tive arma na minha costela, tive arma na minha cabeça. E eu tenho uma reação muito ruim. Eu não sei, eu assusto, tudo, né? Então, eu tenho que evitar. Então, eu acabo... Isso, não sei se é paranoia, se não é. Eu vejo que não é paranoia. Inclusive, eu acho que paranoia é uma palavra muito forte. Eu vejo como prevenção. E vou dizer mais, você está correta. Porque nós temos que prevenir. Né? Prevenir é justamente isso. É não abrir a porta para qualquer um, é não andar sozinha. No trânsito, eu não tenho que andar com vidros abertos, eu não tenho que facilitar a vida, né, de um possível criminoso. Então, eu vejo que tudo isso é trazido dentro de uma prevenção e não dentro de uma paranoia. Então, nós precisamos nos cercar, né? Isso são cuidados necessários e são pontos de segurança. É um plano de segurança. Olha, mas eu vou sair sozinha? Por que se eu posso sair com alguém? Ah, mas eu vou deixar a porta da minha casa aberta? Claro que não. É possível eu colocar uma câmera em casa? Eu vou colocar. Por que não? E por que ficar à noite sozinha em determinado local? Não, tudo isso é prevenção. Então, não é paranoia não, viu? Isso é pura prevenção. Acho que você está super certa. Eu também faço isso em casa. E, aliás, todos deveriam fazer. Então, olha, a gente bateu um longo papo aqui, né? Você deu tanta informação importante para as mulheres que estão do outro lado nos assistindo. E eu quero muito te agradecer, comandante. Muito obrigada. A tua informação foi, olha, essencial para muitas mulheres, tenho certeza.
Eu agradeço, assim, porque na verdade é uma oportunidade ímpar de poder levar a informação às pessoas, de poder dizer que o programa Guardiã Maria da Penha, ele existe, que a Central 153 está à disposição, é vítima de violência, liga. Mulheres, não sofram sozinhas. Eu tenho uma palavrinha que, assim, que eu preciso dizer aqui, e assim, é para todas as mulheres, independente da gente estar sofrendo violência ou não, ali, ó, porque hoje a gente não sofreu violência, mas a gente pode ser uma vítima de violência amanhã. Então, o que a gente precisa trazer dentro do polo feminino? A sororidade, que é a irmandade, que é a fraternidade, que é a união e que é o respeito entre as mulheres. E você que é uma mulher vaidosa, porque eu sei que é, tô vendo aqui, linda, maravilhosa, uma vovó maravilhosa, que ninguém disse que é vovó. Isso aqui é uma linha que eu tenho de skincare, que é para você cuidar mais ainda do que você cuida dessa pele. Nossa, super gratidão. Porque hoje toda mulher quer usar um sérum, Olha, né? gente, que maravilhoso. A espuma e o hidratante. Muito carinho. Amei. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Nosso Café com Respostas fica por aqui. Em breve a gente vai estrear uma nova temporada. Segue nosso canal, comente e compartilhe nossos vídeos e me segue nas redes sociais para saber de tudo o que acontece na minha luta pela defesa dos direitos das mulheres. Um beijo. Tchau, gente!